Caríssimos, boa tarde. Que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos de viver em paz. Como Zara me disse que eu tinha permissão para descer, eu não vou perder a oportunidade de ficar mais perto, tá certo? Se incomodam? Então, é uma alegria poder estar aqui, né? E eu estava conversava com o Fábio, conversava lá no nosso momento de preparação. Além da satisfação, da alegria de poder conhecer uma outra casa, particularmente conhecer uma casa tão perto da minha casa, né, porque apesar de eu ser trabalhadora do Núcleo Espírita Alta de Souza, que é situado no bairro do Ipsep, eu moro aqui bem pertinho do Além do Pão. Então, é 3 minutos de carro, né, para poder chegar aqui. E eu não tinha tido ainda a oportunidade de conhecer a casa. E é uma alegria, uma satisfação poder ver mais um pontinho de luz, né, brilhando há mais de 20 anos nessa região. Os amigos que fazem o Alta de Souza, né, o NEAS, a Casa de Alta de Souza, em Recife, desejo a todos votos de muita paz, progresso, perseverança. Talvez essa seja a palavra, né, o lema atual para as nossas vidas, nesse momento que nós vivamos. Perseveremos com Jesus sempre. E eu não sei se os amigos já se perguntaram, já pensaram, pode parecer estranha a pergunta, mas ela é menos estranha do que parece num primeiro momento e ela tem um propósito. Não sei se os amigos já se pensaram ou como cenouras, ou como ovos, ou como pó de café. Já se pensaram assim? Já se cogitaram enquanto cenoura? Tem com certeza gente aqui que é fã de cenoura. Ou um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate. Mas também aqui tem gente que é fã de ovo. Pode ser ovo puro, ovo de qualquer jeito, ovo com cuscuz, ovo por dieta, para manter a proteína no treino. Ou então a bebida, a segunda bebida mais consumida do mundo, café, da qual eu também faço parte do grupo de amantes, né? Porque café é uma das bebidas que com certeza, acho que a amiga também faz parte, adoro, né? Hashtag adoro, né? Faz parte, com certeza somos muitos nessa categoria. Mas quem somos nós? Cenouras, ovos ou pó do café? Essa pergunta ela está muito relacionada à maneira como nós enfrentamos as dificuldades que se aparecem na nossa vida. Diante dos problemas, e todos nós temos problemas, estou errada? Diante dos problemas, nós podemos reagir das maneiras mais variadas possíveis. Nós podemos ser cenouras, nós podemos ser ovos, ou podemos ser o pó de café. Não é apenas uma questão de escolha ou de gosto, mas está relacionado diretamente à maneira como nós reagimos ou agimos diante das situações que nos colocam nos nossos limites. Nós vivemos o tempo todo nessa pressão dos nossos limites, de ampliação dos nossos limites. Nós já sabemos, a doutrina dos Espíritos nos esclarece, que nenhuma das nossas situações vividas está relacionada ao acaso ou à inutilidade. Tudo tem uma razão de ser e tudo tem um propósito. E o mais grandioso disso tudo, o mais consolador, o mais reconfortante, aquilo que nos estimula a continuar, a perseverar, a viver, a enfrentar, a existir e a existir melhor, é a certeza de que todas essas situações, elas só têm um propósito: nos fazer ser melhores. Nada nesse jogo que é a vida é feito para nos derrubar ou para nos vencer.
Mas a gente só cresce quando a gente amplia os nossos limites. Ninguém consegue vencer sendo apenas da maneira do que é, porque nós não somos completos, nós não somos perfeitos, nós não somos integrais. E essa integralidade do ser exige o desafio da ampliação de eu ser mais e eu ser melhor do que eu sou hoje. Independentemente de estar no corpo físico, independentemente de estar na condição natural que é a nossa, que é a do mundo espiritual. Estejamos aqui ou na outra dimensão, na real perspectiva da vida, nós somos o tempo todo convidados, estamos sendo convidados o tempo todo a ampliar e a sermos novos, diferentes, não nos destruindo, mas a partir do que nós somos num trabalho de burilamento. E com certeza o palco por excelência para esse trabalho não é a Agamenon na hora de pique, não é na frente da escola americana às 3h30 quando os alunos largam, não é na fila do supermercado, seja RM, Djalma ou qualquer outro, é sem sombra de dúvida o nosso lar. É o nosso principal ninho de amor, mas o nosso principal campo de batalha. De batalha, não no sentido de vencermos uns aos outros, mas de batalha de vencermos-nos juntos. Vencermos-nos juntos. E na temática proposta para essa tarde, falando sobre essas lidas e lides no ambiente doméstico, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa relação pais e filhos. Relação essa que já foi decantada pela arte, muitas vezes, mas que precisa ser trabalhada no seu estado de arte nas nossas vidas. Nós precisamos rever, repensar, aprimorar, aquilatar os nossos relacionamentos familiares, começando primordialmente pela relação pai e filho. Há muita gente que diz, e eu tenho quase certeza que muitos de nós já ouvimos esse ditado, né, da gente que diz assim, você quer saber se fulano vai ser um bom marido, se fulano vai ser uma boa esposa? Veja o jeito como ele trata seus pais e veja o jeito como eles são tratados. Já ouviram essa expressão? E ela é muito verdadeira. Porque, como já dizia Platão, retrazendo uma mensagem que 500 anos depois o Cristo ia comprovar, e nós a conhecemos muito bem, o fruto sempre dá o testemunho da sua árvore. O fruto sempre testemunha a árvore de onde vem. Pode ser que o fruto esteja transviado. A gente sabe lá que tem algumas razões de ser e nós vamos retomar alguns desses conceitos. Mas o mais importante é lembrarmos do porquê e as causas dessa relação. É por isso que em O Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação espírita, aquela que vai trazer o aprofundamento da terceira parte de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina espírita, publicado em 18 de abril de 1857. Nas suas 4 partes, traz a totalidade da doutrina espírita. Sendo que cada uma dessas partes, a primeira, das causas primárias, a segunda, da vida espiritual, a terceira, das leis morais, a quarta, das esperanças e consolações, ela acabou sendo de uma forma divinal, aprofundada e esmiuçada nas outras obras da codificação. Então, as demais obras da codificação, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, nada mais são do que aprofundamento das partes de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer a parte moral, consubstanciada na mensagem crística, como nos lembra o Espírito Joana de Ângeles. Utilizando a orientação dada por Kardec, no capítulo 14,
falando sobre as relações familiares, honrai vosso pai e vossa mãe, trazendo de volta, né, retomando os conceitos dos mandamentos, mostrando uma ideia que no próprio Evangelho, Kardec faz questão de frisar, e é reforçado pelo Espírito Verdade, e é reforçado pelo grande encaminhador da proposta de Consolador Prometido, que é o Espírito João Evangelista, conforme nos conta Humberto de Campos, na obra Contos dessa e de Outra Vida. Ele vai retomar, lá no primeiro revelador, um conceito básico para a vida em sociedade. Porque todos nós aprendemos que a base de uma sociedade é a família. E a base da relação familiar é a relação entre pais e filhos. E a relação entre o casal não tem importância? Claro que tem. É claro que tem. Mas a relação entre o casal é uma relação que deve ser, e nós estamos trabalhando moralmente para que assim de fato se concretize, uma relação de igualdade. A relação entre pais e filhos é uma relação hierárquica. E numa relação hierárquica, nós temos sempre o desafio humano de um lado o detentor do poder, muitas vezes se arvorar no autoritarismo. E daquele que é o elemento de posição hierárquica inferior, ele sempre se colocar como um revoltado ou um elemento revolto à hierarquia posta. É por isso que é tão teoricamente natural os conflitos entre gerações. Porque os pais sempre vão mandar e os filhos sempre devem obedecer. Mas em algum momento esse conceito para nós, ele não parece natural e prático. E é por conta disso que quando lá na primeira revelação divina, no 4º mandamento, Moisés estabeleceu que era necessário honrar a pai e mãe, ele estabeleceu ali as bases necessárias para uma vida em sociedade saudável, que é uma vida calcada não apenas no amor, mas uma vida calcada num amor respeitoso, num amor cuidadoso, num amor obediente, num amor de fidelidade, num amor que cuida e que é cuidado. Essa é a dimensão exata do sentido do honrar. E muitas vezes em sociedade, não é um problema de agora, mas é um problema que se avoluma com o tempo, nós temos a aparente impressão de que o contexto da honra familiar, ela se perde. Não sem razão, algumas pessoas dizem hoje que a família não mais existe. Acho que muitos amigos já escutaram falas desse tipo. A família não mais existe, a família perdeu o seu valor, a família perdeu o seu respeito, a família perdeu o seu lugar. É incontestável que o conceito que nós temos de família hoje é muito diferente de um conceito tradicional de família. Isso é fato. No mundo do direito, que é o mundo do qual eu faço parte, nós sequer mais tratamos do direito de família. Nós tratamos dos direitos das famílias. Porque hoje o próprio direito, como a própria ciência espiritual, que é o espiritismo, na sua porção científica, sabe que o conceito de família hoje ele é muito amplo. Não há aqui nenhuma validação nem rechaço moral a tal ou tal formato. Mas é uma constatação, é o que nós temos. E as famílias existentes hoje, elas precisam, para atender a sua finalidade básica, manter-se nesse propósito da honra filial, da piedade filial. Família nunca será ultrapassado. Não sem razão, o Espiritismo trabalha dia muito a temática família. Com certeza, nenhum de nós está ouvindo uma palestra sobre família pela primeira vez.
e nós ainda a ouviremos por muitos e longos anos. Nós precisamos ainda ouvir falar sobre família, porque nas nossas famílias há problemas. Algumas muito grandes, outras menores, alguns constantes, outros pontuais, episódicos, mas os problemas existem. E como se dá em qualquer organismo, quando um problema se apresenta, significa que o seu funcionamento não está adequado. Se alguma coisa se desajusta e ali se resulta uma insatisfação, uma incoerência, uma instabilidade, significa que a sua condição natural não estava no seu natural. Um problema, quando se apresenta, ele é nada mais, nada menos do que o efeito de situações lá atrás que só fez eclodir agora. Mais do que combater o efeito, nós precisamos entender a causa. E eu não posso entender a causa de um problema familiar se eu não entendo o que é família e se eu não entendo qual é o meu papel na família. Nós vivemos num mundo hoje onde, trazendo até do mundo organizacional, nos pede muita produtividade ou proatividade. Que nós façamos, que nós hajamos, que nós tenhamos o nosso lugar. Nós somos não apenas convidados, mas quase que obrigados a manifestar opinião sobre tudo, a ter um ponto de vista sobre todas as coisas, a nos posicionarmos, a termos um direcionamento. Hoje nós somos convidados o tempo todo a dizer: o que é que pensa sobre tal coisa? O que acha sobre isso? Qual é a sua posição sobre determinado assunto? Só que isso não é apenas um papel do mundo atual. A vida nos pede isso há muito tempo. A vida nos pede, na verdade, não é opinião. A vida nos pede posicionamento. Quando a gente vai se recordar do mestre, dentre as muitas falas dele, tem uma que era muito recorrente. E que muitas vezes nós não conseguimos ainda entender essa sua fala. E Emmanuel a retrata muito bem. Era muito comum Jesus, quando estava entre nós aqui, ele o tempo todo fazer a seguinte fala: vem. Vem. Vem, me segue. Vem, deixa tudo que tem, segue teu caminho comigo. Vem, pega a tua cruz. Recordam-se que isso é algo muito comum, não é? Você acha que eles eram falantes mais, mas eu acho que eles estão meio intimidados. Ah, se eu perguntar, eles falam, né? Tá certo. Eu, né, esperando, já estava animada, né? Mas eu sou feia, mas eu não mordo não, pode ficar tranquilo. Então é muito comum na fala de Jesus. Por que o venha? Porque Jesus era autoritário, não queria sair do canto, quem quisesse viesse até ele? Acham que era isso? Não. Porque ele sabia que a gente precisava se mexer. Ele sabia que a gente precisava fazer um movimento diferenciado, de sair do lugar de conforto que nós estamos para uma outra posição. Não era simplesmente aquela questão de: não, vem tu para cá, porque eu sou mais importante que você. Não tem a ver com hierarquia. Tem a ver com um convite muito doce de: meu amigo, do jeito que está, não pode ficar. É necessário que você faça diferente. É necessário que eu faça diferente. E o que é que eu posso fazer de tão diferente na minha família? Qual é o meu papel na minha família? Qual é a proatividade que eu preciso ter na minha família? Eu só posso bem me mover, adequadamente agir, se eu souber por que nós estamos juntos. Já sabemos, e isso é apenas uma revisitação de conceitos, que a cegonha não errou o endereço de ninguém. Né?
nasceu na casa certinha, não era a casa do vizinho. Não era a casa de titio, de titia. O país é esse mesmo, nunca foi Suíça nem Suécia. Era o Brasil. Meu Deus, que pior lugar poderia me botar? Local certo, na hora certa, com um núcleo adequado. Chico Xavier já dizia isso há muito tempo atrás. Então, nós estamos juntos e estamos juntos por uma razão muito simples. Nós evoluímos individualmente, claro. Todos nós somos herdeiros das nossas próprias ações. Mas o trabalho de evolução é um trabalho coletivo. A gente não está aqui junto agora por acaso. Os trabalhadores dessa casa não estão juntos por acaso. Os frequentadores dessa casa não estão juntos por acaso. Nós podemos ter a equivocadíssima impressão que estamos nos vendo pela primeira vez na vida. Pode ser nessa existência. Na vida, com certeza não. Nós transitamos pelos mesmos ciclos quase sempre. Porque nós estabelecemos laços entre nós enquanto existimos. E aí é enquanto existimos, na ideia de vida. Aquele momento em que por algum ato divinal nós fomos criados, que jamais saberemos, como nos diz o Espírito Verdade, esse determinado momento, do mesmo jeito que uma criança e nenhum de nós sabe o exato momento em que o óvulo se juntou ao espermatozoide e nos deu vida. Nós nunca saberemos o exato momento em que saímos, metaforicamente, da mão do Criador. Mas daquele momento, por toda a eternidade, nós estabelecemos laços. A grande questão é que muitas vezes nessas relações, as nossas cordas dão nó, ao invés de laços. E esses nós, muitas vezes, atrapalham a nossa movimentação. Porque um laço eu posso desfazer com facilidade e eu posso refazer esse laço com muita facilidade. Já tiveram a oportunidade de perder um contato com uma pessoa com quem se convivia muito. E perdeu o contato. Perdeu o contato de presença física, perdeu o contato de presença virtual. Né? Nem o zap da pessoa você tem mais. Depois de um tempo você encontra aquela pessoa e parece que nada mudou. Parece que você a viu ontem. Ou então é aquela pessoa com a qual você tem certeza que você nunca se encontrou antes. Mas você olha para ela, ela olha para você, tem até uma expressãozinha do popular. Lembram como é que diz no popular? Quando você olha para uma pessoa e dá aquele... seria um match. Mas um match não, rola uma afinidade. No popular tem até uma expressão. Recordam qual é? A gente parece que já se conhecia antes, porque os nossos santos... Né? Não é assim que se diz no popular? Né? E a conversa flui de um jeito que você faz, meu Deus, quanta afinidade pode existir entre pessoas que nunca se viram. Porque são laços. Às vezes o laço se desfaz. Às vezes a gente passa 4, 5 encarnações sem encontrar aquela pessoa. A literatura espírita nos mostra isso. Mas quando, por alguma razão, juntas estão novamente, por uma necessidade reencarnatória de ambas, o laço rapidamente se refaz. Porque o afeto nunca deixou de existir. E a intensidade do afeto bem estruturado no laço é quase que proporcional ao desalinho de um nó muito arrochado. Tem aquelas pessoas que a gente olha para ela e o santo não bate. Há aquelas pessoas que dizem, ela nunca me fez nada. A essa pessoa, ela disse alguma coisa contra você? Nunca. Mas eu olhei para ela
travou. E às vezes isso é dentro do lar. É importante lembrar, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que as relações familiares, elas são prioritariamente de simpatia. Nós não estamos juntos, na maioria das vezes, dos nossos inimigos. De maneira alguma. Nós estamos juntos dos nossos afetos. Só que afeto, no processo de evolução em que nós nos encontramos, são afetos em construção. Então, às vezes a gente ama, às vezes a gente briga. É relação de irmão, muitas vezes. Você pode brigar com ele, mas ninguém na rua ouse falar mal dele. Porque só quem pode falar mal dele sou eu. Porque é meu irmão. A mesma coisa é relacionamento entre pais e filhos. Às vezes os pais ou os filhos têm problemas de relacionamento. E fala, aí vai para outra pessoa, aí a mãe vai, o pai vai e diz, mas fulaninho é desse jeito, não sei o quê. Aí fala, desabafa. Se a outra pessoa disser assim, é verdade, não presta, ganhou inimizade. Só quem pode falar mal do meu filho sou eu. A mesma coisa o filho. Às vezes o filho está lá e faz queixa do pai, da mãe, não sei o quê, e não presta, são antiquados, e não sabe nem o que é um zap, não sabe nem entrar na internet, e vai e reclama. Se alguém falar muito, falar até um determinado nível, ele aceita. Se falar demais, dói nele. Porque é uma relação de afetividade em construção, onde a gente vive o que o Espírito Joana de Ângeles chama de montanha russa emocional. Tem hora que a gente está lá em cima e tudo está muito bem. Tem hora que a gente está lá embaixo e parece que é o fim do mundo. E nós estamos sempre lá em cima e lá embaixo com as mesmas pessoas. Porque a questão não são as pessoas. A questão somos nós. Há uma grande questão que o Espiritismo trata dentro do conceito de família, que é as divergências e conflitos e os problemas propriamente dito. É muito comum, né, num processo de evolução, de construção nossa, e é algo que eu sempre gosto de bater na tecla, acho que os amigos já perceberam que eu reforço muito essa ideia. A gente está muito longe do que a gente deveria ser, fazendo um parêntese. Mas a gente também já está muito distante de como foi criado. Eu acho essa ideia confortante. Confortante. A gente precisa muito evoluir. Muito. Muito. Mas muito mesmo. Mas a gente não está mais no ponto de partida. A gente já caminhou muito. Porque muitas vezes quando a gente olha para a nossa meta, o nosso modelo, o nosso guia, num primeiro momento, se não estivermos bem doutrinária e espiritualmente, compararmos-nos com Jesus nos joga na lona. Porque vai dar normalmente aquele sentimento de eu nunca serei capaz de fazer o que ele faz. Eu nunca serei capaz de agir e de ser como Jesus é. Nunca agora. Porque ele disse que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. E isso não é promessa vã. Então, essa dimensão de hoje eu não sou o que eu devo ser, mas que eu tenho todas as possibilidades de me construir para, ela é real. E ela deve ser o nosso estímulo. É o nosso estímulo de diante do erro, porque todos nós erramos. E erramos muito. E erramos primordialmente naquilo que a gente se comprometeu a não errar mais. Cada um de nós aqui já se pegou
infelizmente, com esse pensamento de eu não acredito que eu fiz isso de novo. Eu não acredito que eu cometi essa besteira novamente. Ela deve ser sempre vista naquela perspectiva de, mas eu sou capaz de superar. Eu sou capaz de vencer. E essa vitória, essa conquista, ela depende exatamente da consciência do meu papel. Qual é o meu papel na família, por exemplo, enquanto pais? Não há nada mais sugestivo, particularmente para mim, quando em um Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mensagem do item 9, que estamos trabalhando nessa tarde, o Espírito comunicante, ele faz a seguinte indagação aos pais. Quando chegares de volta à pátria espiritual, e a vida, Deus, transcendente, o nome que se quiser dar, a divindade, lhe perguntar, o que fizeste do filho que te foi confiado? Tornaste um homem de bem? Ou ele se perdeu pela sua imprudência na guarda que te foi confiada? Isso deve ser o lema da vida de um pai, de uma mãe, de um responsável, de um cuidador. É a pergunta não obsessiva, não neurótica, não depressiva, mas consciencial, presente, de o que eu fiz daquilo que me foi confiado. Como eu trabalhei, como eu contribuí, como eu propus um crescimento, de que maneira eu posso dizer em sã consciência para mim, não é para os outros, é para mim. Porque não há juiz mais severo e mais exato do que aquele consciencial. Aquele em que a gente diz para todo mundo um monte de coisas, melhores justificativas, aquelas mais plausíveis, mas a consciência diz para nós que está errado. E a gente só arrumando outras desculpas. Para tentar convencer a si mesmo, a nós mesmos, de que estamos certos. O que dizer à consciência? Fiz meu melhor, fiz o que era possível, ofertei à sociedade e ao universo uma criatura com possibilidades de tentar fazer um mundo melhor. Não significa que aquela criatura, enquanto filho, fará um mundo melhor. Porque aí tem a questão que vai ser tema até da palestra, de uma das palestras dessa semana, a questão do livre-arbítrio. Há o livre-arbítrio da criatura filho. Ele pode não seguir o caminho, a decisão é dele. Mas cabe aos pais esse direcionamento seguro, correto, estreito, rígido, restrito, de uma moralidade onde não há morno. Onde só há sim, sim, não, não. A ideia de moral, ela precisa ser rígida, como rígida precisa ser a nossa conduta moral na vida. Nós precisamos ter muito cuidado com as permissividades que nós vamos construindo ao longo do caminho por inúmeras justificativas. E não há justificativa para o que não é moral. Não há. O universo nos prova, através da mensagem universal, trazida majoritariamente pelo Cristo, antecipada por Moisés, reforçada e dilatada pelo Espiritismo, que só há um caminho. E que fora desse caminho, todos os outros são atalhos para a dor, para o sofrimento, para a tristeza. Felicidade é sinônimo de perfeição. Sofrimento é sinônimo de desalinho. Eu só sofro porque eu não estou no caminho. Eu só sou feliz quando estou no caminho. E esse caminho é um caminho muito seguro, porque é um caminho por muito trilhado
iluminado, refeito, repisado, revisitado, reensinado, testemunhado. Porque muitas vezes a dificuldade é você pegar uma receita, por exemplo, para fazer um prato que você não tem nem ideia dos ingredientes, que você não tem um mínimo direcionamento do que fazer ou do que não fazer. Pegar uma receita incompleta, por exemplo. Coloque farinha, quanto de farinha? Coloque ovos, quanto de ovos? Bote no forno, eu preciso pré-aquecer? Essa forma tem que ser untada? A receita não lhe diz nada, você fica perdido, abandonado à própria sorte e aos conhecimentos que você tenha. O caminho espiritual não é um caminho nesse parâmetro. É um caminho que ele já foi feito por tanta gente, por tantas criaturas, criaturas com as quais nós convivemos. Nós somos, não privilegiados, porque essa palavra não existe no universo, mas nós fomos agraciados com a oportunidade de poder dizer que convivemos com Chico Xavier, que convivemos com Divaldo Pereira Franco, que convivemos com Irmã Dulce, que convivemos na mesma geração, de alguma forma, com personagens como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, e tantas outras criaturas que mostram para nós que é possível seguir esse caminho. Detalhe, e dentro de famílias. E dentro de famílias. Porque Chico tinha família. Divaldo tinha e construiu uma família enorme, de mais de 1000 filhos. Então não é a família que atrapalha. A família embasa. A família estrutura, porque eu sei que esse meu desenvolvimento de cuidado enquanto pai extrapola para os limites do meu ninho familiar, para eu também cuidar do outro. Para eu também cuidar de quem está junto, conhecido ou desconhecido. E isso mostra como esse caminho ele não é tão impossível. Porque, na verdade, a vida não está pedindo algo que a gente não sabe ou nunca fez. Tem que perguntar, né? Aqui, por gentileza, quem é que ama sua mãe? Por gentileza, levante a mão. Quem ama a mãe? Só quem ama a mãe, tá? Não precisa ser todo mundo, não. Só quem ama a mãe. Eu tenho que levantar a mão, porque a minha tá ali, né? Senão não dá tempo nem eu acabar a palestra por levar um puxão de orelha, né? Daria sua vida por ela? De verdade. Se ela precisasse de um rim, você titubearia? Precisou de um rim, sua mãe. Em havendo compatibilidade, né? Deixa eu falar para os médicos não reclamarem, né? Em havendo compatibilidade, num estado perfeito, você doaria? Mas você já reclamou, porque sua mãe pediu para você comprar um negócio que você tinha acabado de voltar do supermercado ou da feira, não já? Não já? Que ela vai dizer, pode levantar a mão. Mas nós a amamos. Como amamos nossos pais. Como amamos quem fez papel de pai e mãe na nossa vida. O que a vida nos pede é que enxerguemos no outro sempre a nossa mãe. Ou o nosso pai. Ou essa figura de pai e mãe. A gente já sabe fazer isso. O que a vida quer não é a adição de um sentimento novo. O que a vida nos pede é a multiplicação dessa experiência que nós já sabemos fazer. Parece simples, né? A gente sabe que não é. Porque significa que eu tenho que olhar a todos como se eu olhasse a minha mãe e não naquele dia que ela mandou eu voltar para o supermercado. Mas eu preciso olhar para o outro com esse mesmo olhar. Eu preciso olhar, por exemplo, né, para algo que lá em casa a gente tem conversado muito, né?
Virou o tema constante das orações, inclusive. Eu preciso olhar, por exemplo, para aquele episódio envolvendo a Arábia Saudita, da morte do jornalista, com o mesmo olhar carinhoso de mãe para a vítima e para os algozes. E talvez olhar para os algozes com um olhar ainda mais amoroso. Na certeza de que na vida há a lei de ação e reação. E de olhar para a vítima rogando a Deus que ela consiga aproveitar algo que eu talvez não conseguiria. A oportunidade do exercício do perdão. Que eu não sei se eu conseguiria. E eu preciso olhar para todos como se fosse a minha mãe. E por que eu preciso olhar a todos como se fosse minha mãe? Porque esse meu olhar para mãe, para pai, precisa ser o olhar da honra da piedade filial. Ah, mas meu pai e minha mãe não cumpriram seu papel. Meu pai e minha mãe não desempenharam minimamente a tarefa que lhe cabia. Meu pai e minha mãe, infelizmente alguns podem até dizer, sequer merecem ser chamados de pai ou mãe. Mas isso é com eles. Não tem a ver conosco. Ao filho cabe sempre o papel da honra. E aí nos diz a literatura espírita, na menor das hipóteses, deves a ele a vida física. Porque isso ele poderia ter, de alguma forma, lhe cerceado. Mas a vida física lhe foi oportunizada. Ah, mas nem a vida física ele me possibilitou. Vai que você lembre lá do seu processo de abortamento e aquele pai, aquela mãe que viveu uma oportunidade dessa, infeliz, desacertada, desarrazoada, mas viveu. Há muito a se amar. E há uma frase de Pedro, o apóstolo, que ela sempre é reconfortante se utilizada na dose exata. Porque o amor é uma medicação. Precisa ser usada na dose certa. Para não resvelar para a subserviência, a desassistência ou a cumplicidade com o mal feito. Quem diz isso é o espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz. Quando ele diz que às vezes o amor de mãe e de pai, ele é tão grande, mas tão desajuizado, que ele transtorna mais do que cuida. Porque quem ama orienta. E se não há orientação, não há adequação necessária para o crescimento daquela vida, daquele fruto. Né? E aí, nesse processo do cuidado, do amor, se ele não oportunizou, diz Paulo, lembremos-nos, o amor cobre uma multidão de pecados. Há muito que se amar diante dos erros cometidos. Há muito que se refazer, de buscar desfazer os nós para construir os laços num processo de vida. É o que nos diz, por exemplo, até já citei algumas vezes, o espírito Joana de Ângeles, no livro de Divaldo, psicografado por Divaldo Franco, Após a Tempestade, quando ela fala sobre filhos ingratos. E aí tem um trecho, quando ela vai apresentar as consequências, nunca punição. Né? A vida está preocupada com outras coisas, muito mais importante do que nos punir. É muito mais importante nos educar do que nos punir. Essa é a grande preocupação divina. E aí diz o espírito Joana de Ângeles, o homem que na verdade é a grande vítima da sua ingratidão, supõe tudo merecer e por isso nada retribui. Falsamente acredita ser credor
dos deveres do próximo para consigo e nunca lembra que há necessidade de compensação de sua parte. Tem filho que suga, a palavra não é outra não. Tem filho que se acha sempre credor, e nunca ele está no outro lado, no outro polo da relação. Né? Minha mãe sempre dizia uma frase que a mãe dela, minha avó materna, sempre dizia quando ela era jovem, né? Quando minha mãe, meus tios eram pequenos, jovens, que ela dizia assim: uma mãe é para 100 filhos. 100 filhos não é para uma mãe. Porque sempre há muitas vezes uma colocação de a mãe tudo deve... Perceba que isso é até uma questão cultural. A mãe tudo deve se sacrificar, o pai tudo deve se sacrificar. Parece que os filhos estão sempre na posição do chamado do venha a nós, vosso reino nada. Né? E aí diz, desdenha esse ingrato os benefícios recolhidos a fim de exigir novas contribuições que a sua própria insana desconsidera. É arrogante, é mesquinho, porque padece a atrofia dos sentimentos, transitando nas faixas da semi-inconsciência e da irresponsabilidade. Quem é a maior vítima da ingratidão? O ingrato. Dói no coração a ingratidão? Muito. O Alta também faz visita a asilo de idosos. Né? E a coisa mais interessante que eu já vi nas visitas a abrigo, né? Nós visitamos o abrigo Cristo Redentor. É a visita, não sei se vocês faz parte também da lista de vocês, né? Aquele lá perto da BR, né, da 232. Acho que ali ali já é Cavaleiro, né, já é Jaboatão. E a coisa mais interessante, o caso mais interessante que eu vi, lá era de uma senhora, ela já é desencarnada, eu era pirralha adolescente, nessa época, Dona Olívia. Dona Olívia, ela ficou no abrigo, né, ela chegou no Cristo Redentor. Quando as irmãs abriram as portas de manhã, ela estava sentada na calçada do lado de fora. Os filhos sequer esperaram o abrigo abrir. Ela foi deixada na calçada. E uma família rica, de Recife, né? Ela uma pianista maravilhosa, não profissional, né? Mas você percebia que era uma pessoa que tinha tido uma condição de vida diferenciada, tinha tido oportunidade de estudo, né? O que infelizmente no nosso país, né, aí sim pode dizer que é um privilégio. Né? E Dona Olívia, ela nunca falava mal dos filhos. Era muito curioso, porque todo mundo sabia da história dela. Ele chegava e dizia, Dona Olívia, não sei o que conversava. E ela dizia, para consolar o próprio coração, porque ninguém tocava no assunto, porque sabia da dor. Né? Da dor que ela carregava, apesar de ela não demonstrar. Né? E ela dizia, meu filho não pôde vir hoje. Aí, foi porque ele está com compromisso, mas ele me ligou. Não ligava, ninguém nem sabia quem era a família dela. Eles nunca foram. E ele não pôde porque ele está com um problema. Mas ele ligou, deixou um beijo para mim e disse que próxima semana está aqui. Ela desencarnou, nem no sepultamento a família apareceu. Claro que ela carregava a dor da ingratidão. Mas ninguém vai sofrer mais com essa ingratidão do que essa família. Ninguém. Ah, porque é castigo, porque a vida é de retorno. Não. Porque a consciência fala. O coração grita. A lei da vida faz com que isso ressuma dentro de nós de uma forma tão forte que não há esconderijo, não há escapatória.
Quantas vezes a gente não sentiu necessidade no nosso coração de dizer assim, ó, desculpa. Não era bem isso que eu queria dizer, não foi desse jeito que eu queria dizer. Eu até queria dizer isso, mas eu disse do jeito errado, do jeito troncho. Perdi a razão, perdi a compostura. Vamos realinhar. Vamos reatar o nosso laço. E muitas vezes a gente acaba perdendo as oportunidades em família de reatar esses laços. Há conflitos? Há, sempre. Sempre haverá. As pessoas são diferentes. Veja, por exemplo, nem todo mundo torce para o esporte. Né? Minha mãe, por exemplo, ela torce para o Náutico. Veja, eu tento mostrar a ela um caminho melhor, um caminho superior. Mas ela não entendeu até hoje. É um conflito? É. Mas eu exerço a caridade, sabendo que um dia ela vai evoluir. É um conflito? É. É um problema? Não. Não é um problema. Porque eu sei que ela vai evoluir. Como eu tenho certeza que eu não vou para a Série B. Né? Tudo é uma questão de maneira como a gente vê. Por quê? Como o relógio nos chama. Né? Nosso amigo trabalhador espírita, recém-desencarnado, né? Com certeza tem seus defeitos, como todos nós temos, né? Mas com certeza um trabalhador que voltará para a espiritualidade, que voltou à espiritualidade, à verdadeira casa, com um legado, né? De muita construção para todos nós, de auxílio, Richard Simonetti, né? E aí nesse livro, Tua Fé Te Salvou, falando sobre família, né? Ele faz o seguinte comentário, do jeito de Richard Simonetti. Né? Então a gente já sabe o que a gente vai ouvir. A convivência com a parentela carnal não é mero teste de tolerância. Tolera aquele parente difícil, há um plus na atividade. A finalidade maior é a harmonização, estabelecendo elos de simpatia e afeto, ainda que sejamos diferentes. Se apenas toleramos aquele que está ao nosso lado, guardando mágoas e ressentimentos, perdemos tempo e semeamos problemas para o futuro. Quer resolver agora liquidar a conta ou quer arrastar a situação para uma nova encarnação? Esse é o famoso é contigo e com a sorte. A gente vai decidir o que a gente quer fazer a partir das nossas ações. Por isso da pergunta inicial, com quem nos identificamos? Com a cenoura? Com os ovos? Ou com um pó de café? Uma filha chegou para um pai reclamando da vida, muitos problemas, muitas dificuldades. E ela chegou reclamando, dizendo que não aguentava mais, que estava tudo muito ruim. E o pai dela, um chefe, levou ela para a cozinha, 3 panelas no fogo. Numa, botou água para ferver, botou cenoura. Na outra, ele botou um ovo. Na outra, ele botou pó de café, fazer aquele café bem tradicional. Jogou o pó dentro da água. Depois de fervido, tirou os 3, tirou a cenoura, tirou o ovo, coou o café. E perguntou a ela, e ela, obviamente, sem entender nada, porque não tem nada pior do que você falar um monte de coisa que está no seu coração lhe amargurando e a pessoa aparentemente fazer outra coisa que não tem nada a ver com o seu problema. Você se sente completamente desrespeitado. Mas ele tinha uma resposta para dar a ela. Ou melhor, ele queria que ela achasse a resposta. E ele disse assim, fala aí dessa maçã, dessa cenoura. E ela disse, ficou macia depois do cozimento. Fez, mas veja, ela era dura, firme, rígida. Quando ela enfrentou um problema,
ela amoleceu, perdeu as forças. Não foi necessariamente um processo de adequação. Ela desnaturou, ela perdeu a sua essência. Vá ralar uma cenoura cozida, como é mais difícil do que ralar a cenoura crua. Mas a essência dela é aquela composição inicial, crua. Diante do problema, água fervendo, ela desnaturou. Aí ele fez, veja o ovo. O ovo sem o cozimento, se eu quebrasse a casca dele, o que é que ia acontecer? Ele ia, né? Aquela situação boa na cozinha, depois da faxina feita. Uma bandeja com 30 ovos por R$12, R$10, não sei nem quanto é que está o preço mais, né? R$8, baixou, pega a promoção. Por R$8. Mas depois que você coloca o ovo no fogo, quando quebrar a casca, acontece o mesmo estrago? Não. Mas veja que coisa curiosa. Quem vê o ovo cru e o ovo cozido, num primeiro momento não vai perceber a diferença, porque a aparência externa continua a mesma. Mas por dentro a pessoa endureceu, ressecou, enrijeceu. Mudou a sua natureza. Já o café não. Esse café é tão bom, rapaz. O café, diante do problema, água quente. Alguém gosta de beber água quente? Mas café frio não rola, né? Porque o pó do café, diante do problema, ele transforma um problema em algo melhor do que o problema e do que ele era. Alguém come pó de café? E aí o pai fez essa pergunta à filha. Pode ser uma pergunta para a gente pensar para a gente. Cenoura, ovos e pó de café enfrentaram o mesmo problema. Diante do problema, nós amolecemos e perdemos a essência? Diante do problema, nós perdemos a essência porque endurecemos e enrijecemos o nosso coração e o nosso ser? Ou nós somos capazes de transformar, não um limão numa limonada, mas de transformarmos num café gostoso, quentinho, perfumado, para quem gosta? Qual é a escolha das nossas decisões na vida? Quem é que somos nós em família? Qual é o nosso papel enquanto pai e enquanto filho? Se eu posso até não gostar de café, mas que sejamos capazes de transformar sempre as situações em algo muito melhor. Muita paz para nós.